Lula perde as eleições de 2026 para qualquer candidato. Agora vai começar a pancadaria generalizada. E olha que geralmente quando se faz pesquisa eleitoral com essa antecedência, muito dificilmente quem está no poder, muito dificilmente quem tem o nome mais conhecido, que é o caso do Lula, perde as eleições porque o eleitorado ainda não conhece os concorrentes de quem está disputando a reeleição, não está tão engajado, né, nas pautas, na agenda, não está visualizando tanto conteúdo político de quem não está no governo, né? Então a regra sempre é quem está disputando a reeleição, quanto mais, né, distante da eleição, ter uma avaliação positiva ou ter o nome citado como seu candidato mais vezes do que os candidatos de oposição. Mas já agora, em que a gente está há muitos meses da eleição, Lula perde para absolutamente todos os candidatos em todas as simulações. E olha, que a gente ainda nem colocou o nosso candidato da missão do nosso partido, que deve ficar pronto nesse ano. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e lembrando que nós estamos também com as matrículas da Academia Valete abertas. Você que quiser participar dessa mais nova turma que se forma no final do ano e que a gente tem grandes expectativas para essa turma, porque quem se forma nesse ano, já no ano que vem, participa do segundo ano, ano de atividades, ano de militância e ano de eleição, em que nós vamos precisar ter candidatos no Brasil inteiro. Então você que quer se formar como um dos nossos quadros, agora está aí a sua oportunidade, inclusive para poder, né, se candidatar, pleitear sua candidatura dentro do nosso partido no ano que vem. Muito bem, primeiro vamos para a avaliação do Lula, né, na pesquisa Futura. Na última avaliação que aconteceu em novembro de 24, ele tinha 43% de rejeição e essa rejeição dispara para 52%. A aprovação despenca de 32%, uma aprovação já baixa, né, relativa à sua rejeição, despenca de 32% para 26%. Quando a gente vai para a avaliação da economia, nós temos números ainda piores para o governo. 59% considera que a economia vai mal. E aí eu levanto, né, um pouco do questionamento para vocês, né? A gente vê que 52% rejeita o Lula, mas 59% acham que a economia vai mal. Tem 7% que ainda não conseguiu fazer a conexão entre o governo Lula e a economia indo mal. Para a gente sempre ficar atento e nunca subestimar a capacidade das pessoas de não fazerem relações óbvias, aparentemente, né? Só 13%, né, da população considera que a economia vai bem. Eu acho que eu colocaria ali elite do funcionalismo público, empresários beneficiados com privilégios tributários e regulatórios concedidos pelo governo federal e gente que só é massa de manobra, que está se lascando, mas que tem uma dissonância cognitiva, que não aceita a realidade de estar se lascando e na pesquisa responde outra coisa só para manter sua posição de petista, né? Em relação à geração de empregos, 42% da população considera que vai mal, né? E 27% considera que vai bem. Avaliação sobre controle da inflação. Aí você vê uma dissonância ainda maior. 64% acha que o controle vai mal e 13% acha que o controle vai bem, né? Ou seja, ainda tem uma parcela. Se existe uma diferença entre quem acha que a economia vai mal e avalia mal o governo Lula, a diferença entre quem acha que a inflação, o controle da inflação vai mal e o governo Lula vai mal é maior. O que significa que, para uma parcela da população, né, do eleitorado, né, 5, 6, 7%, o discurso do Lula de que a culpa da inflação, da taxa de juros é do Banco Central, é do mercado, cola. Daí a importância da gente sempre produzir conteúdo e esclarecer a população do que de fato gera a inflação, que é o governo gastar mais, imprimir mais dinheiro e o dinheiro do trabalhador valer menos. Então, isso mostra a relevância do trabalho de representação parlamentar, que também envolve a comunicação. Aí nós temos a avaliação sobre saúde pública, né, 50% considera que vai mal, 16% considera que vai bem. Depois, sobre educação, 39% considera que vai mal, 23% considera que vai bem. Olha, conhecendo a educação pública brasileira como eu conheço, sendo presidente da Comissão de Educação, e não só a educação pública do Brasil, tá? A educação privada do Brasil também é muito ruim quando a gente compara com outros países em desenvolvimento que estão já no PISA, nos dando um cacete ali, especialmente países mais pobres, inclusive, do que a gente ali do Sudeste Asiático. Me assusta
né, 23% da população achar que a nossa educação vai bem. Nossa educação vai mal, vai muito mal, vai pessimamente mal. Eu colocaria, assim, no ranking de coisas que vão mal no Brasil, eu diria que a educação tá até pior do que a economia, só que as pessoas, obviamente, não têm a mesma sensação, a mesma sensibilidade para a educação do que para a economia, porque a economia é uma coisa que você tem um contato muito mais fácil no dia a dia, né? Você vê no preço das coisas. A educação é uma coisa mais distante, mais abstrata, mas eu colocaria como segunda coisa que... pior coisa do Brasil é a educação, a primeira eu colocaria a segurança pública. E, por falar em segurança pública, né, 52% da população considera que vai mal, 18% considera que vai bem. Infraestrutura, eu já acho que também é mais distante da população, porque quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, mas principalmente, mais do que para transporte de passageiros, principalmente para transporte de carga, né, para escoamento de produção. Então acho que a população também tem uma avaliação que não é fidedigna, que não é precisa sobre a infraestrutura, tanto que é a única área que você vê que as pessoas não sabem como se posicionar. 43% acha que está regular, porque não sabe dizer se está bem ou se está mal. E aí 38% diz que está mal, 15% diz que está bem. Agora nós vamos partir para os cenários de eleição, né? Então, cenário número 1, Bolsonaro, 41, Lula, 31. Cenário número 2, Michele, 35, Lula, 29. Cenário número 3, Lula, 31, Tarcísio, 24, considerando, né, que nesses cenários que estão colocados, o Ratinho Júnior e o Caiado são candidatos, diluindo, né, as intenções de voto do candidato da direita. Eu acredito que Ratinho Júnior não é candidato, não vejo ele com projeção nacional suficiente para disputar a presidência da República, né? Ele é pouco conhecido fora do seu estado. Uma coisa é o Ratinho pai, outra coisa é o Ratinho Júnior. E também acho que Ronaldo Caiado vai ter dificuldades em conseguir a legenda para disputar a eleição, então acho que a eleição vai acabar se afunilando, né? Dos nomes que estão colocados aqui, eu acho que quem hoje parece ter mais condições de conseguir a legenda para disputar é o Tarcísio, mas ainda vai depender de um convencimento ali de partidos, né, grandes como o PP, o próprio União Brasil, Republicanos, o PSD, alguns partidos que estão na base do Lula, partidos do Centrão, que vão ter que fazer uma composição ali envolvendo o governo de São Paulo e presidência da República para o Tarcísio ser ou não candidato. Aí fizeram um cenário com o Alckmin que eu não vou nem ler aqui para vocês, porque assim, o Alckmin não é candidato à presidência da República, e ainda que o Alckmin seja candidato à presidência da República, se antes ele já não tinha voto, antes de ser vice do Lula, sendo vice do Lula, aí que ele não tem mais voto mesmo, porque quem é Lula não vota nele, quem é anti-Lula não vota nele, né? Ele só serve pra dizer, olha, o Alckmin que legal, tem o Alckmin aqui do nosso lado, né? É um bom menino, né? Vamos nomear ele em algum ministério, colocar em algum carguinho aqui e ali, mas assim, não serve pro Alckmin, ainda mais numa política em que as pessoas exigem cada vez mais um posicionamento firme e incisivo. Você vai votar num cara que é ICMS, ISS, PIS, COFINS, tudo num IVA. Você não vai votar nesse cara. Você não vai votar nesse cara. Então, cenários de segundo turno, que aí sim, isso me chama mais atenção e me interessa mais. Olha a diferença brutal com que Lula, com a máquina na mão, perderia a eleição. E olha só, eu vou reforçar mais uma vez nesse vídeo. Eu sou a única pessoa e a pessoa que falou pela primeira vez pra vocês que o Lula não vai ser candidato. O Lula não é candidato. Lula não vai disputar a eleição porque ele viu que vai perder, ele já sabe que vai perder, ele não quer fechar sua biografia com uma derrota. Ele quer fechar a biografia como o coitadinho que foi preso injustamente, depois virou herói porque se elegeu presidente da República e teve a grandeza de abrir mão para outro disputar no seu lugar a sucessão, quando os fatos, na verdade, é porque ele fez um péssimo governo e não venceria a reeleição, por isso que ele não vai disputar. Vocês ouviram aqui primeiro. Eu quero que vocês se lembrem disso, porque depois, quando acontecer, todo mundo vai ser engenheiro de obra pronta. Tô falando há 2 anos isso. Vamos lá. Bolsonaro contra Lula. Bolsonaro 51, Lula 37. Nenhum dos dois vai ser candidato, né? O Bolsonaro tá inelegível, vai ser preso, o Lula não vai nem disputar a eleição. Ronaldo Caiado 37,8, Lula 37,3. Então o Caiado, mesmo tendo menos projeção nacional, o nome dele sendo bem menos conhecido do que o do Lula nacionalmente, ainda assim a rapaziada fala, gente, nem sei quem é esse cara, né, mas eu vou votar nele. Eu não tô aqui diminuindo o Caiado não, tô dizendo que
quando ele foi pro governo do estado e sai do Senado, ele aparece menos na mídia nacional do que ele aparecia antes, né? Sendo senador da República, o governador do estado, ele acabou tendo uma visibilidade nacional menor, mas claro, regional muito maior. Lula contra Michele Bolsonaro, Michele 48, Lula 37. Lula contra Ratinho Júnior 40, Lula 37. Lula contra Tarcísio 42, Lula 37. Basicamente assim, esse é o resumo da ópera que nós temos. Mas eu vou terminar esse vídeo falando sobre aí o ranking de rejeição, né? Primeiro o mais rejeitado, Lula, 51%, depois Jair Bolsonaro, 37%. O governo Lula foi tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que conseguiu diminuir a rejeição do Bolsonaro sem que o Bolsonaro tenha feito absolutamente nada para se redimir de todas as traições à direita que ele promoveu, das indicações para o Supremo que permitiram o Lula retomar os seus direitos políticos, né, da destruição das operações contra a corrupção, né, da destruição do modelo de força-tarefa pelo Augusto Aras, dele ter vetado, né, o fim das decisões monocráticas, né, no Supremo, dele ter criado esse monstro que nós, no Congresso Nacional, tínhamos restringido, né, com o fim das decisões monocráticas. Bolsonaro vai lá e veta, né, com afrouxamento da lei de improbidade administrativa, enfim, né, apesar do Bolsonaro ter feito absolutamente nada para se redimir do rombo que ele criou fora do teto de gastos com a PEC Kamikaze, do calote nos precatórios, enfim, tudo isso. Ele não fez absolutamente nada para se redimir, mas a rejeição dele cai só do governo Lula ser tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, do eleitor dele ficar constrangido, mesmo frente ao eleitor do Bolsonaro. Michele Bolsonaro tem 25 de rejeição, Geraldo Alckmin 19 de rejeição, Ratinho Júnior 12 de rejeição, Tarcísio 12 de rejeição, Caiado 12 de rejeição, Zema 11 de rejeição. E para reforçar aqui, claro, para todos vocês, né, para quem ainda não sabe, não está acompanhando, né, diariamente, frequentemente o Movimento Brasil Livre, nós teremos partido político, nós teremos candidato à presidência da República e nós vamos, né, debater o nosso projeto de país. Nós estamos terminando, né, vamos ter terminado já até o ano que vem, né, todas as nossas discussões sobre política pública, sobre visão de país. Vamos apresentar uma visão séria, factível, né, real, que dá para ser implementada, mas que ao mesmo tempo é absolutamente disruptiva, quebra com a lógica de tudo aquilo que, infelizmente, todos os presidentes da República que já assumiram o poder fizeram no nosso país. É de fato uma agenda transformadora, né, para o nosso país. Vai ser considerada radical pela imprensa, vai ser considerada radical por partidos de centrão, mesmo porque, né, um dos nossos objetivos é justamente a gente ter deputados de opinião, acabando com essa existência do centrão, que é o deputado que se elege sem dizer, né, sem se importar em defender, né, ideias A, ideias B, né, o cara que é base do governo, né, desde o governo Sarney até hoje ele é base do governo, ele foi base da Dilma, ele foi base do Fernando Henrique, ele foi base do Bolsonaro. Essa lógica a gente quer quebrar, óbvio que a gente não vai quebrar com um mandato, óbvio que a gente não vai quebrar com 2 mandatos, mas o nosso projeto de partido político é um projeto geracional, é um projeto de 50, 60 anos, que é um planejamento de país sério, é planejamento de Coreia do Sul, é planejamento de Estados Unidos, é planejamento de Alemanha, é planejamento de país que é sério porque se leva a sério, porque tem projetos sérios. Vamos ter o nosso candidato, nós vamos eleger a nossa bancada de deputados federais, vamos ter, né, candidatos por todo o Brasil, em todas as regiões. Inclusive aproveito para reforçar, né, o convite para você se matricular na Academia Valete, ser um dos nossos quadros e dizer que nós temos o poder de mobilizar uma geração para promover uma transformação nesse país, começando o nosso projeto já em 2026. Não é só ter candidato à presidência da República para ajudar deputado federal, não é só para marcar posição e mostrar para o Brasil o que nosso partido defende, mas também para a gente ser competitivo, também para a gente mostrar que um azarão, que um candidato de um partido que está disputando a sua primeira eleição, que começa nanico porque é a sua primeira eleição, tem também sim a chance de chegar à presidência da República e levar o seu projeto de país ao poder. É isso aí, um abraço e até mais.